o que significa dizer que sonegar é uma grande máquina de construção de riqueza no país, é uma grande máquina de concentração de riqueza e de patrimônio, ao arrepio da lei. Esses 2 trilhões e 400 bilhões que não retornam sequer a conta de 1% ao ano para os cofres da União Federal fazem muita falta para o orçamento das universidades, para o orçamento dos hospitais universitários, para o orçamento das transferências da União para a educação básica através do novo Fundeb, enfim, fazem muita falta para o financiamento do conjunto de políticas públicas no nosso país. Um outro aspecto importante é o impacto das decisões econômicas que são adotadas muito longe do Ministério da Educação. Não passam sequer pela porta do Ministério da Educação em Brasília. São as decisões que mexem com as taxas de juros, com a carga tributária, com a política cambial, com a administração da dívida pública, ou seja, todas aquelas grandes decisões econômicas que formam a macroeconomia e que vão interferir cotidianamente no nível de emprego, no valor do salário mínimo, no pagamento das pensões e aposentadorias, no ressurgimento da inflação, na capacidade de investimento produtivo do Estado brasileiro, em síntese, nos mecanismos de produção ou de estagnação da nossa atividade econômica. Eu vou dar um exemplo muito comum, que vem afligindo, sobretudo nesse momento, a maior parte das famílias que dependem do consumo para sobreviver: a volta da inflação no Brasil. A inflação, por si só, é um grande mecanismo que transfere riqueza do consumo das famílias para os atravessadores, os atacadistas, os varejistas, mas, sobretudo, para os grandes proprietários da indústria, que aumentam os preços para corrigir a queda das suas taxas de lucros. Mas a inflação precisa ser combatida, é verdade. Mas não é qualquer tipo de inflação que pode ser combatida com o aumento das taxas de juros. O discurso oficial predominante no Brasil há algumas décadas é de que a nossa inflação é um problema 100% monetário. O que significa isso? Os preços sobem porque há menos produtos, bens e serviços do que o dinheiro disponível em circulação no país, no bolso das pessoas, nas contas bancárias, por trás dos cartões de débito, para que as pessoas possam consumir. Então, diante desse diagnóstico, que a inflação é um problema 100% monetário, o Banco Central trabalha para, através da taxa de juros, dificultar o acesso ao dinheiro, tornar o crédito mais caro, retirar a moeda de circulação a partir dos bancos, obrigar os bancos a fazer depósitos compulsórios dos depósitos que os bancos recebem à vista e a prazo cotidianamente na economia, fazendo com que o país tenha uma espécie de sufocação. Como aquelas vítimas que morreram sem oxigênio com a Covid-19, a política do Banco Central é praticamente de tirar o oxigênio da economia, que é o crédito, a moeda, fazendo com que os preços caiam. Até que ponto isso é verdadeiro? Até que ponto essa teoria é uma teoria universalmente aceita no Brasil e no mundo? Não é verdade. A nossa inflação, ela não é 100% um problema de moeda, um problema de excesso de dinheiro, de facilidade de crédito por parte das pessoas junto aos bancos públicos ou privados. Há pelo menos 2 partes da inflação no Brasil que não tem nada a ver com a moeda, não tem nada a ver com a taxa de juros para que os preços caiam. A primeira parte, mais conhecida, são os chamados preços administrados. Eu vou lhes dar um exemplo. O IPTU que você paga na sua casa, o crescimento do IPVA do seu carro de um ano para outro, planos de saúde, mensalidades escolares, o valor da sua conta d'água, da sua conta de luz, da internet. Nenhum desses preços sobem porque você tem muito dinheiro no bolso para pagar, de maneira nenhuma. Eles sobem porque eles são atrelados à inflação do ano anterior ou porque eles têm cláusulas próprias de correção de preços, como o Fernando Henrique Cardoso fez nos serviços públicos de água e telefonia, de energia e telefonia, quando foram privatizados. Então, não adianta subir a taxa de juros, que a CELP não vai baixar a conta de luz da sua casa. Não adianta subir a taxa de juros, que o Detran não vai baixar o preço do IPVA do seu automóvel, da sua motocicleta. Não adianta subir a taxa de juros, que a Compesa não vai baixar a tarifa de água e esgoto da sua casa. Como não adianta subir a taxa de juros, porque o navio que recebeu a exportação e está levando soja, proteína animal, carne de frango, carne de porco, carne bovina para vender na Europa, esse navio não vai dar marcha ré trazendo de volta esses produtos
para a mesa, para o mercado, para a prateleira do comércio brasileiro. E por que se pratica dessa forma errada uma política de combate à inflação? Para que alguém receba benefícios. E aí é que vem bater essa consequência nas costas da educação, da saúde, por conta do congelamento da expansão dos gastos sociais durante 20 anos, como se aprovou na Emenda Constitucional 95 de 2016. É por isso que, mais uma vez, eu lembro do professor Ladislau Dalmor, como escrevi no texto disponível para vocês, que nada dessas questões econômicas é bicho de sete cabeças. Essas questões não podem ser afastadas da democracia, do conhecimento, do debate, porque elas mexem com a vida de cada um e cada uma. Está aí o preço do gás, está aí o preço da energia, o aumento das passagens, está aí a situação dos serviços públicos com tarifas altíssimas, sobretudo aqueles que foram privatizados. É por isso que nós temos que colocar o debate das políticas econômicas como algo que interfere nas condições do Estado arrecadar, ver o crescimento econômico e prover o financiamento adequado da educação e das suas áreas comuns, assistência social, previdência social e saúde. Um outro exemplo, quando o Banco Central diz que a inflação é um problema 100% de demanda, ele procura de várias maneiras controlar o oxigênio dessa demanda, que é exatamente o dinheiro disponível nos bancos e o custo do dinheiro caso você vá tirar um empréstimo para comprar, para viajar, para investir num novo negócio. Só que quando o Banco Central retira dinheiro dos bancos, ele entrega títulos públicos e os bancos recebem juros por essa transação. Ou seja, os bancos enriquecem sem emprestar um centavo a mais para ninguém. Só porque lá dentro do Banco Central prevalece uma teoria de que tem que se retirar dinheiro dos bancos para que não haja demanda. Há inclusive alguns economistas irresponsáveis que chegaram a defender há alguns anos o desemprego e a redução do salário mínimo como uma forma de se combater a demanda, como uma forma de se reduzir o consumo, como uma forma de se combater a inflação. Claro, óbvio que eles não estão falando do desemprego deles, que recebem dos bancos, das consultorias, dos grupos financeiros, que atuam nas bolsas de valores, que fazem consultorias para a fusão de empresas, lançamento de ações na bolsa. Não se trata do desemprego dessa elite financeira, consultoria financeira. Trata-se do desemprego do metalúrgico, do bancário, do comerciário, do trabalhador da construção civil, de quem tem um contrato temporário no serviço público, do metroviário, da trabalhadora doméstica, do trabalhador rural da fazenda, da usina, do emprego no campo. É desses trabalhadores e trabalhadoras que nós estamos falando, eles estão falando quando se trata de defender o desemprego e a redução dos salários. Então, também interfere nas condições de financiamento da educação a escolha do Banco Central, do Ministério da Economia, do Ministério da Fazenda. Por isso é que nós precisamos debater esses assuntos e preocuparmos com a formação de professores e professoras, também estudando introdução à economia, macroeconomia, como é que se fortalece o produto interno bruto, porque além de consumidores e contribuintes, somos também eleitores e podemos escolher quem vai governar o país e quem vai tomar as decisões adequadas em relação a todas essas questões. Esse é um assunto que vamos aprofundar no último encontro do dia 20 de maio e deixaremos aí toda uma referência bibliográfica para que vocês prossigam nas leituras, compreendendo um pouco mais esses fatores que interferem no financiamento da educação, na subvinculação, na vinculação orçamentária, na elaboração dos orçamentos, na base tributária que gera dinheiro para dentro dos orçamentos e naquelas decisões econômicas que vão interferir na capacidade de arrecadação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, consequentemente, nas condições do Estado financiar plenamente educação básica e ensino superior públicos no nosso país. Até lá!